Olá, aqui professor Renan Carrillo, desde já agradeço pela atenção, deixa aí o seu joinha, comentário, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal com outras pessoas, sapere aude, ouse saber, vamos aí espalhar o conhecimento. E hoje, episódio 2 da série Santo Agostinho, e no episódio de hoje, já adentrando o universo das obras de Santo Agostinho. Não vamos analisar todas as obras, ele escreveu 93 livros, então nós não vamos adentrar. Vamos pegar as obras mais relevantes que já vamos conseguir aí relacionar com temáticas do mundo moderno ou mundo pós-contemporâneo. E antes de iniciarmos a nossa reflexão, o importante é também, quem não pegou ali o episódio 1, né, já analisa o episódio 1 e assistir até o final. E o episódio final, ele vem com uma proposta, um convite diferente, com um convidado mais do que especial. O Frei Luiz Antônio, ele é um frei agostiniano e boa parte do seu estudo é acerca da questão da patrologia patrística, dentro dessa dimensão do conhecimento e das obras. E aí, Santo Agostinho, um pré-medieval no pós-moderno? É uma pergunta. E hoje, adentrando esse universo agostiniano das obras, no aspecto filosófico, analisando a obra Confissões. Atualidade das Confissões. Nesse livro, ele vai trazer exatamente uma temática antes da sua vida de conversão, e que vale lembrar que eu não vou entrar no mérito religioso da doutrina, é realmente trazendo a experiência filosófica, a experiência de conhecimento de Agostinho para a nossa vida. Então, essa grande obra, né, Confissões de Santo Agostinho, pode ser dividida em 3 partes. Né? Livros 1 ao 9 expõem a vida passada, ou seja, antes, como já mencionei, a questão da mudança de vida dele. Depois, o livro 10 expõe a situação atual, o momento que ele estava passando exatamente por essa mudança. E o livro 3, né, que é os livros 11 ao 13, são os comentários sobre o livro do Gênesis. O que podemos já analisar aqui trata de uma perspectiva de mudança. Todo o livro, embora ele não tenha ali uma intenção de criar uma obra unitária, ele quer criar uma obra de experiência e conforme ele vai ter nessa experiência, ele vai compondo, né, essa belíssima obra. Fica o convite aí para a leitura. Se nós pegarmos na primeira parte, vida passada, situação atual, a questão do presente, e ele vai tratar com essas questões do tempo, que vai ser algo que nós vamos analisar em outro episódio. Mas a primeira parte, né, mudança, conversão. Né? O que é conversão? É do latim convertere, olhar para si mesmo, né, simplificando bem a ideia, mas aproximando ali do universo linguístico. O mais próximo, né, de Santo Agostinho era o latim, então essa conversão para si mesmo, né, essa mudança de vida, ou se aproximarmos ali do mundo grego, é exatamente uma questão de ruptura. Você fala, o que isso tem, né, para nós nos dias de hoje? Temos aí essa obra, né, Extração da Pedra da Loucura. O mundo em que nós vivemos é um mundo bem turbulento, né? Em tempos de uma aclamada pós-modernidade, né, apontam para a ressurreição das turbulências de uma subjetividade atormentada, a exuberância tecnológica,
né, privilégio ainda restrito a muitas pessoas, não resolveu essa angústia provocada pelo questionamento sobre a individualidade, o que eu sou, sobre a origem dos males, por que tudo isso, sobre a felicidade, onde ela estará. E Santo Agostinho ele já traz essas dimensões de questionamento, né, sobre o eu, sobre a questão dos males, a questão do bem, o do mal, a própria questão do livre-arbítrio, a dimensão das consequências acerca da nossa responsabilidade sobre os nossos atos, e a felicidade, essa inconstância do ser humano em conseguir se equilibrar perante a vida que ele optou em viver. Voltando na questão como eu já citei, a própria questão da metanoia, né, o que nós vamos analisar, essa palavra grega, né, quer dizer literalmente mudar de mente, ou mudar a maneira de pensar. Então, na caminhada dele, ele percebeu que ele precisava mudar de mente, ele precisava mudar a sua maneira de pensar, né? A palavra maneira, manis, ou seja, a forma que ele estava manuseando, se assim podemos dizer, né? Colocar, manuseando a própria vida. Manis também, como ele manuseava as suas ideias, e uma proposta para nós, né? A metanoia, essa mudança na vida faz parte do ser humano. A única coisa constante do ser humano é a mudança. Essa é a única constante em nossas vidas. Agora, o que Agostinho ele vai colocar, que é exatamente o aspecto de angústia, exatamente o aspecto de tribulação, é que nós não nos preparamos para as mudanças. Mas pode surgir um questionamento, mas como me preparar para uma coisa que eu não sei que vai acontecer? Ou como essa coisa vai acontecer? O primeiro questionamento, ou a primeira resposta, é de realmente entender que a mudança fazendo parte da vida do ser humano, da vida dos indivíduos, então ela deveria ser algo natural ao ser humano. Claro que nós precisamos nos adaptar, mas no momento que nós nos tornamos resistentes a essa mudança, consequentemente surge o conflito, e do conflito uma sofrência, e da sofrência a angústia, o receio da liberdade, o questionamento sobre o livre-arbítrio, e nessa sequência o próprio princípio de maldade, né? Se sente mal perante a existência. Da metanoia, o que ocorre até pela própria questão da psicologia, entrando numa questão da psicanálise, não sou aqui psicólogo, mas pelo gosto da leitura dentro do Carl Jung, ele vai dizer que tem uma análise a partir da crise, se assim podemos chamar aqui, ou essa mudança, ou a metanoia, a partir da idade onde o indivíduo ele chega a seus 30 e poucos anos, né? E aí, é exatamente quando começa a surgir essa questão da metanoia, e é o foco do ego, né, dirigido para o mundo interno do sujeito. Esse mundo interno, ele deixa de preocupar tão somente com questões dos prazeres, ele deixa de se preocupar tão somente com as questões materiais e começa a concentrar mais a sua atenção para questões, estruturas do seu interior. Surge aí uma questão da interioridade do ser humano que nós vamos ver aí já já. Então, nessa questão da metanoia, que é um corte, é neste corte que é possível o nascimento de uma nova identidade, o autor ainda afirma, ela produz angústia, depressão, pensamentos de morte, assim como perspectiva de liberdade, de planos de um novo renovador que muda o rumo de uma vida. E no livro Confissões é exatamente, ocorre isso. O rumo, uma mudança de vida. Uma vida acostumada com vícios
E vamos aqui entender vícios não utilizando dentro da terminologia religiosa, vícios na perspectiva daquilo que desequilibra a existência, aquilo que desequilibra o fluido da consistência do nosso ser. E virtude, onde nós encontramos o balanceamento entre aquilo que nos deixa em uma situação existencial equilibrada. Então, o convite na primeira parte do livro é exatamente pensando naquela trajetória que ele faz, né, do convertere, né, do latim, onde ele inclina-se para si mesmo e ele começa a entender a necessidade de mudança. E todos os dias nós somos convocados, né, chamados a mudarmos. Não mudar simplesmente pela mudança, como muitas vezes é imposto a nós de uma forma arbitrária, onde não nos leva ou não nos dá oportunidade para uma reflexão. Digo arbitrário por não exatamente não dar essa capacidade de reflexão ao indivíduo. A mudança simplesmente pela mudança, no sentido deliberativo, onde você realmente consegue estruturar sua mudança, essa sim é bem-vinda. Agora, as mudanças biológicas, as mudanças celulares, as mudanças que ocorrem na natureza, isso não compete a nós ao controle, mas a mudança interna da vida interior, essa sim compete a nós. Agora, a mudança ela não vai trazer ao ser humano algo que vai deixar ele satisfeito, muitas vezes a primeiro momento. Então, lá no livro 8, na página 186, né, Confissões, ele coloca assim, ó, quando por uma análise profunda arranquei do mais íntimo toda a minha miséria e a reuni perante a vista do meu coração, levantou-se enorme tempestade que arrastou consigo uma chuva torrencial de lágrimas. E aqui aproveito para parafrasear o livro, né, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, onde ele vai também aí parafrasear, né, um livro do Nietzsche, né, Humano Demasiado Humano, onde coloca assim, ó, por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Percebam bem, então, em Santo Agostinho, essa inquietude. Há uma inquietude de entender o que está acontecendo na vida dele, colocando as emoções nos lugares. De certo modo, isso pode causar até um desânimo. O que é o desânimo? Não ter ânimo. Você fala, nossa, é óbvio isso? Não ter ânimo é não ter alma. E a alma dentro de uma concepção. Agostinho, influenciado pelo platonismo, né? O neoplatonismo, razão, a palavra alma, né, quer dizer razão, e a razão é dar a devida proporção àquilo que nós estamos fazendo, ou dar o devido sentido. E uma vez que nós não encontramos o devido sentido e a devida proporção, surge a angústia, surge essa tempestade que é colocada aí por Agostinho nesse caminho de descoberta. E o Nietzsche ele coloca lá, assim pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Não temos aqui, esse elemento contemplativo é exatamente buscar analisar dentro de si essa vida interior. O que muitos vão colocar vida interior dentro de uma lógica religiosa, mas se nós pegarmos a palavra religião, religare, que ele tem como primeiro conceito fundamental exatamente religado no ser humano, estabelecer ou restabelecer dentro de si a dinâmica da vida. Então, vocês percebem que a metanoia e dinâmica dínamos, movimento, explosão. Então, a nossa consciência, essa vontade, esse querer é altamente explosivo, mas não explosivo de destruir,
mas é um explosivo que ocorre num processo interno de implosão. Você falou, Renan, então o vício ele pode ser destrutivo? Não, o vício ele é uma explosão destrutiva. Então é preciso regular bem as nossas explosões. Então, como eu já mencionei anteriormente, o desafio, né, dessa história, dessa busca, né, interior, nunca se descarta virando-se as costas e refugiando-se na ideologia. Exatamente, aquela mudança simplesmente apenas pela mudança? Não. Nós somos aí forçados dia após dia a tomarmos certas decisões que podem, a primeiro momento, não agradar a nossa forma de ser, a nossa forma de viver. Então, é preciso tomar uma decisão deliberada. Toda decisão é deliberada? Nós vamos analisar isso no próximo episódio na questão do livre-arbítrio. Na sequência, em paralelo, embora ele não faça citação, mas esses elementos do mundo romano, do mundo grego, né, tem plena influência. O que Agostinho ele fica encantado, né, pelas obras de Cícero, até pela questão da oratória, mas tudo essa é a questão do homem interior, né? Conhece-te a ti mesmo, né, de Sócrates, trazendo exatamente a importância de construir interiormente uma fortaleza. Não uma fortaleza vistosa para as demais pessoas olharem, nossa, como ele é forte. Então, até existe a história de uma alma, o castelo, subindo o Monte Carmelo, o castelo interior, né, de algumas religiosas carmelitas que trazem exatamente essa construção de consolidação da sua consciência. Então, construir essa fortaleza nada mais é que uma construção de consciência. E uma consciência buscando entender os conceitos daquilo pelo que se vive. Então, todas as vezes que se investiga o ser humano, vai além do próprio ser humano. Nós não ficamos presos apenas naquela concepção que nós temos tão somente do ser humano. Nós fazemos novas descobertas ao buscarmos entender melhor quem somos. Estamos imersos no movimento e mergulhados no processo de nossa libertação. Essa busca de fundamentar cada vez mais a nossa consciência é exatamente uma libertação. Pensando aqui, dividam a palavra liberta ação. Ou se nós pegarmos a palavra liberdade, liberatus, que libera o ato. E aí vem uma pergunta, a reflexão, se nós pensarmos um bom tempo depois, na filosofia alemã, o próprio Nietzsche ele traz a dimensão de se preocupar com a questão da vontade, a questão do instinto. Agostinho ele já preocupa com isso. Dentro ali de um universo com terminologias, com as simbologias, com as estruturas tanto linguísticas e psíquicas, levando em consideração a questão religiosa sobre a vontade, ele vai utilizar a palavra concupiscência ou a ciência sobre o ato, mas vejam bem quanto antes, por isso que é moderno, né? Agostinho traz essa modernidade de pensar sobre essa questão da consciência. E para onde dirigir esse ato? O ato ele é bem dirigido? Um ato bem dirigido ele é conscientizado, ele é bem estruturado, bem elementado. Um ato não tão bem dirigido, ele realmente foi consciente, ou a linguagem, a estrutura da própria linguagem de memorização sobre aquele ato, ele foi realmente colocado de uma forma onde o indivíduo depois ele conseguiria controlar esse ato. Se o conhece-te a ti mesmo, ou si mesmo. Distingue-se o si mesmo do homem ou da mulher mediante uma análise da memória em busca da felicidade. Nós vamos também analisar num futuro episódio essa busca da felicidade. Na questão da memória, você fala, mas o que tem a ver conhecer a si mesmo, a questão da mudança com a memória?
Veja bem, para você ter noção que você está mudando ou que você quer mudar, você precisa ter um ponto de referência. O ponto de referência é aquilo que você lembra que você era. Ou, pelo menos, você tem que lembrar o que você é agora, ou seja, você tem que se situar no momento da perspectiva ou da intenção de mudança para que, então, você se projete para o futuro. É preciso da memória. E a memória, realmente, ela ocupa um espaço muito importante que fundamenta a filosofia agostiniana, da perspectiva que também memória tem a ver com a questão do tempo, temática para um próximo, não próximo, mas um futuro episódio, pensando na sequência do ato. Você fala, então, liberdade e memória são correlativas. Olha, campo da psicologia, né? Agostinho e a psicologia. Sim, liberdade e memória são correlatas, porque muito daquilo que, se liberdade tem a ver com liberar o ato, para eu saber qual ato eu preciso liberar ou porque estou optando e direcionando a minha vontade para aquela atitude, para aquele ato, eu preciso, então, memorizar. Olha, vamos colocar aqui uma palavra ainda dentro do universo agostiniano, isso é licitório, né? Isso traz a dimensão de realização do ser, ou isso não traz uma satisfação para o ser? Ou, como Agostinho colocaria, essa satisfação ela é ilusória, e sendo ilusória, futuramente ela pode lhe causar prejuízo, ela pode lhe causar sofrimento, pois há um desvio de função. E aí, a memória, ela ocupa espaço, né? A espacialidade da memória, isso dentro da dimensão das confissões. E aí vem as perguntas: o que há neste espaço? Ou seja, na memória? Para você buscar lembrar de uma coisa, onde que está isso? Em qual momento de sua vida? Não tão preocupado com a questão se é passado, se é presente, porque a própria memória ela já faz isso automaticamente. Ou muitas vezes, quando nós queremos esquecer de alguma coisa ou de alguém, de um acontecimento, nós lembramos daquilo. Até é interessante que para esquecer é preciso lembrar, inicialmente. Depois, né, de um processo psicológico aí, a mente humana ela vai meio que eliminando o peso disso. E eliminar o peso, veja bem a palavra que eu estou utilizando. Eliminar o peso, aquela consciência, ela já não está tão evidente sobre o que é ocorrido. Ou a consciência já acostumou, já alojou aquilo dentro da estrutura moral, né, do indivíduo, dentro da estrutura moral do sujeito. Como os conteúdos da memória entraram nela? Pelos acontecimentos, pela experiência? Agostinho até coloca que sim, pela experiência. E muitos dos conteúdos da memória, ainda não entrando aqui muito nessa questão, que é temática para um próximo episódio, o conteúdo da memória ele pode já existir em uma pré-estrutura dentro da mente do ser humano, aí correlacionado com a questão da iluminação divina, ou até mesmo ele escreve paralelo a isso a questão da reminiscência, onde ele vai trazer elementos de discordância de Platão, embora ele traz elementos de concordância naquilo que diz respeito da estruturação do pensamento platônico, mas ele vai trazer, então, que é correlacionado. Então, existe, a memória é um lugar interior. Nós temos aí o homem, a mulher interior, o sujeito interior, e tem esse livro interessante do Philip Carey, terminando de ler esse livro, ele coloca, né, a invenção, né, do lugar interior, a invenção desse homem interior.
foi colocado por Agostinho, porque ele começa a explorar a consciência. A consciência não é algo tão somente que está ali. É como se a consciência ela tem vida, é como é personalizada e personalizada pela nossa busca. E qual busca? De dar sentido ao que somos. Então, uma vez que a memória é compreendida como uma espécie de espaço, o ato de relembrar é tomado como uma espécie de visão interior do que está contido neste espaço. Então, o lugar interior ele é repleto de memórias, e ao buscarmos relembrar, ao buscarmos dar sentido à nossa vida para que então possamos aí melhorar as nossas ações, recorremos a esse espaço. Você fala, então é um museu, né? O interior da pessoa é um museu? Não, porque a consciência, volto lá no começo, a questão da dinâmica da metanoia, a metanoia é sempre uma ruptura, né? Uma cisão muito rápido, e aí é exatamente os nossos pensamentos, a velocidade dos nossos pensamentos. O lembrar é o ato de trazer, e esse trazer, ele vem de uma dimensão de intenção, né? Então, trazer com a mão do coração, manus cordis, né? Esse lembrar, ele divide os dois tipos de lembrança. Quando coloco intenção, realmente pelo manus cordis, eu coloco a mão no coração e trago à tona, né, no sentido metafórico, ou a face da lembrança, né, a lembrança 2, a face recordiones mia, que é a face, aí já não tanto no sentido já mais intencional, mas no sentido abstrato. E nessa abstração, colocando realmente na questão figurada, eu vou com a minha mão buscar aquela memória e trazer por aqui. Ou seja, a questão da deliberação, né? A intenção de querer aquela lembrança que faça parte da sua história. Porque há muitas lembranças, se assim posso colocar aqui, há muitas lembranças que tivemos, mas nós não a temos mais, porque nós não colocamos ela na gaveta, né? Ele coloca muito bem isso, né? Um dos exemplos dele, tem bastante exemplos, né, do Confissões, dessa... É muito interessante a forma que ele escreve, dando essa dimensão pelos detalhes. É uma narrativa que te leva, olha, ao poder da palavra, e é uma das questões, né, esse poder imaginético das palavras, tratando da dimensão, né, que algo ocorreu, eu não dei a devida consciência e importância, aquele algo continua ali, ou aquele algo não existe mais. Está na consciência, Renan, está no inconsciente, está em outro lugar. Então, é algo interessante aí para se pensar. Depois, o que temos como essa questão da lembrança? Outras coisas há que com facilidade e em sucessão ordenada se apresentam tal como são chamadas. Ou muitas vezes elas se escondem lá, escondem-se para reaparecerem de novo quando eu quiser. Esse quando eu quiser que é mais complicado. Depois, mais à frente, ele clama de não lembrar onde certas memórias elas estavam. E quanto mais você tenta forçar o teu pensamento para buscar aquela memória daquela forma, pode não ser aquele caminho que você está buscando. Você tem que lembrar de uma outra forma para atingir a lembrança. Então, olha só o universo psicológico, né? Muito interessante nessa perspectiva. E ainda, né, da lembrança, né, as imagens das coisas na memória e as portas de entrada do espírito, né? Espírito aqui como manifestação do ser, a manifestação do indivíduo nesse deslocamento, né, interno para buscar dar sentido à vida. Agora, tudo isso, nessas questões de lembrança, né, esse caminho, né, da busca de lembrança, ele pode ser um caminho que Agostinho ele vai colocar, um caminho, se nós não conhecemos bem quem somos,
O caminho da lembrança, ele pode criar dentro de nós o poder da ilusão, né? A fantasia, dentro do próprio termo, né, fantasia, do grego, porque ela tem, né, o prefixo ali do fantasma, o fantômenon, que vai trazer exatamente um pouco mais para o universo aristotélico, que ele vai influenciar a ideia, né? Se a ideia é a forma de algo, o fantasma ele desconfigura essa ideia. E a lembrança ela é repleta, né? A consistência de uma lembrança é de ideia. E pegarmos essa ideia, ela desconfigurada, ela pode se tornar uma ilusão. E se tornando uma ilusão internamente, conscientemente, certamente o nosso olhar ele vai estar contaminado. E aí que fica o convite para vocês, quem gosta de assistir os seriados, ou para quem não gosta também, isso aqui é interessante para a reflexão. Tem na Netflix o Black Mirror, né, que quando traz esse episódio, né, Nosedive, né, nose quer dizer nariz, né? E dive é mergulho, né? O verbo é mergulhar, então mergulho em seu próprio nariz, é um mergulho no ego, buscando aí, não vou aqui estragar para quem não assistiu, exatamente esse olhar que ele está ali, vamos colocar o termo aqui, contaminado, porque as lembranças ou as ideias elas já estão deturpadas. E aí vem a pergunta, muitas vezes o pessoal fala, isso é real ou aquilo é real. O próprio questionamento platônico, né, sobre a questão da realidade. São as ideias interiores que já existiam ali, aquelas memórias ou aquelas ideias que já estavam fixas no ser, mas elas são contaminadas e deturpadas pela experiência, porque ao ficarmos muito focados na experiência em certas ações, nós vamos esquecendo daquilo que nós temos como memória. Por isso a vida de contemplação, novamente, né, a sociedade do cansaço, inclusive até lá na página 51, né, a pedagogia do ver, a vida contemplativa pressupõe uma pedagogia específica do ver. E aí, né, quando Nietzsche coloca, mas qual o aprendizado, né? A meta desse aprendizado seria uma cultura distinta, né? Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso. Vejamos bem essa cultura nossa, né? Altamente, que nós temos que ver, né? Todo momento estimulados aí visualmente, e o espaço para o imaginético, né? Para o imaginário, ele fica bem precário e empobrecido. E ela significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si, isto é, capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa. O Agostinho, quando ele vai exatamente refletir sobre a questão do belo e da verdade, né? Adestrar, né? É uma palavra forte, né? Adestrar, né? Mas buscar dar um sentido para os nossos pensamentos, para a nossa consciência, para que nós não tenhamos que ficar tão presos naquilo que é apenas um estímulo de cores, um estímulo de um show, dessa sociedade de espetáculo. E aí, dentro da lembrança dos sentimentos, ao que parece, as coisas que estão, elas próprias na memória, possuem algo em comum, todas elas são incorporais, as coisas em si, a memória, ela é incorporal, embora ela está na mente, a mente está no corpo, mas a memória em si, ela é incorporal porque ela não tem uma estrutura física. O número é incorporal, uma reta, uma figura geométrica, as artes, né, liberais, seria correto inferir daí um crivo, né? O que é o crivo? Né? Um filtro capaz de distinguir o que está em pessoa na memória e o que está em imagem. Esse crivo poderia rezar o seguinte: tudo que existe, ele próprio na memória é incorporal,
Na memória é incorporal. E tudo que existe em imagem é imagem de algo corporal. Você fala, nossa, que confusão. Então, vamos pegar, né, o livro. O livro tem a noção que esse livro está... Eu consegui memorizar as páginas, as palavras, a importância do significado que está aqui, porque é algo físico. Agora, como eu tornar uma imagem de algo que não é físico? Por exemplo, se eu nunca tivesse visto a palavra e também escutado a palavra, como que eu saberia que ela teria essa forma fonética? Como que eu saberia que ela teria essa forma de fonema, da questão da fonética, de grafia? Então, tudo que existe imagem de algo corporal. E a memória, ela traz a dimensão incorporal, porque ela abstrai daquela imagem, daquele objeto, um sentido. Então, a lembrança dos sentimentos, a lembrança é uma busca de sentido pela nossa existência, pela nossa vida, né? E aí, uma mensagem final nessa questão de lembranças, né? Porque memória, lembrança, tudo isso é uma busca por uma verdade. Ninguém quer viver uma vida buscando uma coisa qualquer, uma coisa fútil, né? Então, muitos homens, muitas mulheres odeiam a verdade por amor daquilo que tomaram por verdadeiro. Vejam bem a questão da ilusão, novamente, das falsas memórias. As memórias não são falsas por serem memórias falsas, mas a partir da nossa elaboração de consciência deturpada, né, por um sistema de vida fantasioso, exatamente nessa pedagogia do ver, onde os conceitos, a própria abstração ela é deturpada, e tudo isso tendo uma essência desviada na sua finalidade, quando realmente nós nos deparamos com a verdade, aí ficamos frustrados. Novamente, fica o convite para o especial, né, no dia 28, às 5 horas da tarde, uma reflexão, né, fechando essa série, né, esse seriado sobre Santo Agostinho. Agradeço pela atenção e até o episódio 3.